Sábado News na TV Mundial. Oferecimento Gráfica Joinha, gráfica rápida e personalizados. Olá, bom dia. Fraudes no INSS. O novo presidente do órgão teve uma reunião nesta sexta-feira para discutir um renascimento de aposentados. Lupe deixe o cargo no Planalto. Criação de emprego supera previsões nos Estados Unidos. Bombeiros do Vaticano trabalharam na chaminé na Capela Sistina para o conclave. Comissão aprova plano para avaliar política nacional da reforma agrária na Câmara dos Deputados. Desemprego sobe para 7% no Brasil no trimestre de janeiro até março. RSF alerta para deteriorização da liberdade de imprensa nos Estados Unidos. União Europeia multa TikTok por falha em proteção de dados na China. Trump ordena retirada de financiamento público na NFR e na PSBF. O Sábado News está começando agora. Sábado News começando falando que o IBGE anunciou que o índice de desemprego no Brasil atingiu 7% no período de janeiro a março, um aumento de 0,8 percentual em relação ao trimestre anterior. O Brasil fechou o primeiro trimestre de 2025 com taxa de desocupação de 7%. Esse patamar fica acima do registrado no trimestre anterior, encerrado em dezembro em 6,2%. No entanto, o número é o menor para os meses de janeiro a março em toda a série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciada em 2012. O recorde anterior era de 2014, quando a taxa de desocupação no período marcou 7,2%. O desemprego vinha seguindo uma tendência de queda desde o período janeiro-março do ano passado e atingiu seu nível mais baixo de 6,1% em setembro-novembro. Desde então, o caminho tem sido ascendente. O Brasil registrou 7.700.000 pessoas em busca de emprego entre janeiro e março, 891 mil a mais que no trimestre anterior, um aumento de 13,1%. Em um ano, o número caiu 10,5%. A população formalmente empregada no setor privado permaneceu praticamente inalterada, com 39.400.000 pessoas. A redução do desemprego é um dos aspectos positivos na perspectiva econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que retornou ao poder em janeiro de 2023. No entanto, o aumento da inflação, especialmente nos alimentos, contribuiu para diminuir a popularidade de Lula, que atingiu um nível recorde de baixa em seus 3 governos. Mudando de assunto agora, porque contrariando expectativas, o Departamento do Trabalho americano anunciou nesta sexta-feira a criação de 177 mil no último mês. Na Europa, a inflação da zona do euro permaneceu estável em abril em 2,2%, ainda acima da meta adotada pelo Banco Central Europeu. As contratações nos Estados Unidos aumentaram mais do que esperado em abril e o índice de desemprego permaneceu inalterado, apesar da incerteza gerada pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Nesta sexta-feira, o Departamento do Trabalho comunicou a criação de 177 mil empregos no mês passado, um pouco abaixo dos 185 mil em março. Segundo o site de análises Briefing.com, especialistas esperavam um número bem mais baixo, na casa de 130 mil. O índice de desemprego permaneceu em 4,2%, em linha com as expectativas. Após a divulgação dos resultados, Trump usou a plataforma Truth Social para destacar os números sólidos do emprego, lembrando que o país vive uma etapa de transição. Desde que retornou ao poder em janeiro, o republicano embarcou em uma guerra comercial que, segundo muitos economistas, provavelmente vai desacelerar o crescimento e aumentar a inflação, mas os efeitos ainda não foram sentidos porque o programa tarifário está nos estágios iniciais.
Do outro lado do Atlântico, a inflação da zona do euro permaneceu estável em abril, em 2,2%, ainda acima da meta adotada pelo Banco Central Europeu, em uma trajetória que analistas acreditam que não deve alterar a política de corte nas taxas de juros. No último mês, a inflação subjacente, que exclui oscilações nos preços de energia e alimentos, subiu 2,7%, 0,3 a mais do que em março. Os analistas de mercado contactados pelas consultorias Bloomberg e FactSet projetavam uma inflação de 2,2% para abril, mais uma inflação subjacente de 2,5%. Os países bálticos ficaram claramente acima da média. Estônia registrou 4,4%, Letônia 4,1% e Lituânia 3,6%, enquanto a França ficou bem abaixo, com 0,8%. Após meses sinalizando seu interesse em cortar financiamento, a mídia pública Donald Trump assinou na quinta-feira um decreto para cortar o financiamento da NPR e da PBS, dois meios de comunicação públicos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para cortar o financiamento de dois meios de comunicação públicos, que ele acusa de serem tendenciosos. O magnata mantém há muito tempo uma relação hostil com a maior parte da mídia, que certa vez ele descreveu como inimigos do povo. Uma exceção notável é a poderosa rede conservadora Fox News, cujos apresentadores assumiram papéis de destaque no governo republicano. As empresas afetadas pela ordem executiva assinada na quinta-feira, NPR e PBS, são financiadas apenas parcialmente pelos contribuintes americanos e dependem muito de doações privadas. O documento ordena que o conselho diretor do CPB, que repassa a verba federal para os veículos, e a todos os departamentos e agências executivas que cessem o financiamento federal. Segundo Trump, nenhuma das entidades apresenta um retrato justo, preciso ou imparcial dos eventos atuais aos contribuintes. O orçamento do CPB até 2027 já foi aprovado pelo Congresso, levantando questões sobre o escopo do decreto executivo do presidente. Estimativas dos próprios meios de comunicação indicam que mais de 40 milhões de americanos ouvem a NPR toda semana e 36 milhões assistem a um canal local da PBS todo mês. Nesta semana, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o Plano de Trabalho para Avaliação da Política Nacional da Reforma Agrária, escolhida como política pública a ser avaliada no ano de 2025. O plano prevê a realização de 4 audiências públicas até o mês de agosto para tratar dos demais temas. Raio-X do PRNA, consequências das invasões de terras, percepções de agentes envolvidos, percepção do atual e ex-dirigentes do INCRA, os relatórios finais devem ser entregues em novembro. O Plano de Trabalho para Avaliação da Política Nacional da Reforma Agrária, aprovado pela comissão, foi apresentado pelo senador Jaime Bagatoli. A avaliação deve durar 6 meses e incluir audiências públicas, reuniões técnicas e visitas a assentamentos. A previsão é que em novembro seja apresentado e votado o relatório final na comissão. O objetivo da análise é trazer ao conhecimento público os dados e informações concretas sobre a política da reforma agrária realizada pelo atual governo, analisar sua eficiência, promover debates sobre a atuação governamental e propor aprimoramentos, inovações e eventuais medidas de adequação procedimental e legislativa. Obviamente, a gente sabe, não é só colocar a pessoa no campo, tem que dar os instrumentos. E todos os dados que nós temos mostram claramente que a imensa maioria dos assentamentos vira uma verdadeira favela rural. Deixa de produzir, ou então é passado adiante, né? Não há uma coordenação e controle efetivo disso aí. A comissão também aprovou requerimentos para a realização de audiências públicas. Entre elas, a que vai discutir a crescente apreensão de gado pelo IBAMA em áreas embargadas. Lá no estado do Pará, minha senadora, já vai quase 10 mil cabeças, 8 mil e cacetada, e se deixar, quem tem sobreaviso lá vai para 20 mil agorinha. Esse negócio está parecendo uma caixa preta que ninguém consegue segurar. Agora vamos para um intervalo rápido
E no próximo bloco, a gente vai falar de fraudes no INSS. O novo presidente do órgão teve uma reunião nesta sexta-feira para discutir um renascimento de aposentados. E também, bombeiros do Vaticano trabalharam na chaminé na Capela Sistina para o conclave. O intervalo é rápido, voltamos já! Sábado News na TV Mundial. Oferecimento: Gráfica Joinha, gráfica rápida e personalizados. Jornal Mundial, compromisso com a informação aqui, toda sexta e sábado, às 21 horas da noite. Sábado News, todo sábado, o seu final de semana com muita informação. Sábado News, às 8h30, com Eduardo Elau. Sábado News de volta. Agora a gente vai falar que o novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Gilberto Waller Júnior, teve uma reunião nesta sexta-feira com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para começar a definir como será feito o renascimento dos aposentados e pensionistas, que foram vítimas do esquema bilionário de fraudes. A reportagem é de Caio Teles. O novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Gilberto Waller Júnior, teve uma reunião nesta sexta-feira com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para começar a definir como será feito o ressarciamento dos aposentados e pensionistas que foram vítimas do esquema bilionário de fraudes. Segundo apurou a imprensa, o encontro foi durante a tarde na sede da Advocacia Geral da União, em Brasília. Além dos representantes da AGU e do INSS, também participaram do encontro servidores da DataPrev, empresa de tecnologia e informações da Previdência. A informação foi adiantada no blog da Ana Flor, colunista do G1. De acordo com a reportagem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu carta branca para o novo presidente do INSS fazer as modificações que achar necessárias no órgão. A reunião ocorreu após determinação do presidente Lula, que anunciou um pronunciamento em rede nacional na última quarta-feira, que iria garantir o ressarciamento pelas associações à população afetada. Uma investigação da Polícia Federal revelou na última semana um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O relatório aponta que as associações que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização com assinaturas falsas para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. O prejuízo pode chegar a 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. O presidente do órgão, Alessandro Stefanuto, foi demitido após uma operação policial que levou ao afastamento de servidores e à prisão de 6 suspeitos ligados às entidades investigadas. Associações cadastravam, sem autorização, aposentados e pensionistas do INSS e passavam a descontar mensalidades diretamente na folha de pagamento. Em muitos casos, os idosos nem sabiam que estavam sendo associados. Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, é apontado como o lobista que articulava repasses e lavava dinheiro por meio de empresas. Bombeiros instalam a chaminé no telhado da Capela Sistina em preparação para o conclave, que começa na próxima quarta-feira, dia 7 de maio.
É na famosa sala onde os cardeais votam secretamente para escolher um novo papa e revelam o resultado queimando as cédulas em um forno especial. Os preparativos para o conclave vão se intensificando no Vaticano. A data para o começo da escolha do sucessor do Papa Francisco foi estabelecida para o dia 7 de maio. Nesta sexta-feira, bombeiros trabalharam na chaminé, que fica no telhado que cobre a Capela Sistina. No local, a portas fechadas, os cardeais vão depositar seus votos em um candidato a chefe da Igreja Católica. Os chamados príncipes da Igreja realizarão 4 votações diárias, 2 pela manhã e 2 à tarde, exceto no primeiro dia. Eles queimarão as cédulas de votação em um forno para anunciar o resultado ao mundo. Fumaça preta se não conseguirem atingir a necessária maioria de 2/3. Branca se habemus papam. A Capela Sistina tem 2 fornos ligados à mesma chaminé. No mais antigo, são queimadas as cédulas de votação e as notas dos cardeais. O segundo, mais moderno, é usado para anunciar o resultado da votação. Deste último, com a ajuda de produtos químicos, sai a fumaça preta ou a fumaça branca. A instalação coincidiu com o 8º dia de congregações gerais, na qual cerca de 200 cardeais se reúnem para discutir as prioridades para o futuro desta instituição de 2000 anos. O retorno de Donald Trump ao poder levou a uma deterioração alarmante da liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Com a situação piorando também na Argentina, El Salvador e especialmente na Nicarágua. A ONG Repórteres Sem Fronteiras emitiu nesta sexta-feira um alerta sobre o jornalismo em várias partes do mundo. A organização sustentou que o retorno de Donald Trump ao poder levou a uma deterioração alarmante da liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Uma situação que também piorou em países como a Argentina e El Salvador, especialmente na Nicarágua. Por outro lado, a ONG destacou a melhora da situação no Brasil, afirmando que o país continua sua recuperação após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro. O momento brasileiro é quase uma exceção no planeta. Já a deterioração na América faz parte de uma dinâmica global. Pela primeira vez desde o lançamento de seu ranking de liberdade de imprensa em 2002, os Repórteres Sem Fronteiras alertam para um cenário global difícil, em meio à pressão política, dificuldades econômicas e domínio de plataformas. O brasileiro Arthur Romeu, diretor da ONG para a América Latina, destaca que o governo Trump está em guerra aberta e deflagrada contra o jornalismo e, naturalmente, isso reverbera na região como um todo. Os Estados Unidos caíram 2 posições no ranking, para 57º lugar, de um total de 180. Segundo a organização sediada em Paris, o país já havia caído 10 posições em 2024, mas o retorno do republicano à Casa Branca em janeiro levou a uma deterioração alarmante da liberdade de imprensa. Trump também suspendeu o financiamento de seus meios de comunicação públicos no exterior, como Voice of America, que colocou centenas de meios de comunicação ao redor do mundo em uma situação econômica crítica após congelar fundos de ajuda ao desenvolvimento de sua agência USAID. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, deixa o cargo. Lupe pede demissão do Ministério da Presidência. Veja a seguir. Pedido de demissão ocorre após escândalo envolvendo fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Nas redes sociais, Lupe agradeceu o presidente Lula pela confiança e oportunidade. Tomo essa decisão com certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações que apuram possíveis irregularidades no INSS. Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas, desde o início, por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo do presidente Lula. Fecha aspas, escreveu. Espero que as investigações sigam seu curso natural, identifiquem o responsável e punam, com rigor, aqueles que usavam suas funções para prejudicar o povo trabalhador.
Fecha aspas e prosseguiu. A rede social TikTok foi multada em 530 milhões de euros e cerca de 3,3 bilhões pela União Europeia nesta sexta-feira, por não garantir a proteção adequada dos dados dos usuários europeus na China. A União Europeia multou nesta sexta-feira o TikTok em 530 milhões de dólares, 3 bilhões e 300 milhões de reais. A rede social foi condenada por não garantir a proteção adequada dos dados de usuários europeus na China. A investigação foi realizada em nome do bloco pela Autoridade Irlandesa de Proteção de Dados. A plataforma, de propriedade de um grupo chinês, admitiu ter hospedado informações de usuários europeus no país asiático, algo que havia negado anteriormente. O órgão regulador irlandês destacou que o TikTok não verificou, garantiu ou demonstrou que as informações pessoais dos usuários europeus possuíam um nível de proteção equivalente ao garantido na União Europeia. Esses dados podiam ser acessados remotamente por funcionários na China. A representação irlandesa também considerou que a plataforma não estava em condições de oferecer garantias contra potencial acesso por parte das autoridades chinesas a esses dados em virtude das leis do gigante asiático. O TikTok anunciou rapidamente que planeja apelar da sanção e afirmou que nunca recebeu uma solicitação das autoridades do país asiático sobre os dados de usuários europeus. O gigante das redes sociais está na mira dos governos ocidentais há anos, devido ao medo de que Pequim possa usar as informações pessoais para fins de espionagem ou propaganda. E assim, a gente encerra o Sábado News de hoje. Para rever nossas reportagens, é só voltar ao vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TVMundialOFC. Para mais informações, assista o Jornal Mundial de hoje, às 21 horas. E lembrando que amanhã estreia o Mundo Rural, às 8h30. E a revista do domingo, às 20h30. Um bom dia para você e até a próxima!